Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia 9 de junho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 9 ao 15. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: E quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui é Paulo Barbosa da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Que esse domingo seja o domingo de muitas bênçãos para você e para a sua família. Que seja um domingo de encontro, de reflexão. Que seja um domingo de comunhão com Deus. Aproveite esse domingo para participar da Santa Missa. Aproveite esse domingo para viver a experiência de estar ao lado da sua família. Aproveite esse domingo para renovar as forças, para recarregar as energias e que o Senhor possa derramar muitas bênçãos sobre a vida de todos nós. A primeira leitura eu quis partilhar com vocês hoje, porque quando eu estava lendo as leituras, o Evangelho, o Salmo, a segunda leitura, a primeira leitura, ela falou muito ao meu coração, porque existem algumas coisas aqui que eu quero muito partilhar com vocês. Nós vamos entender no Gênesis um plano do amor de Deus, mas nós vamos ver no Gênesis também a astúcia de Satanás sobre a humanidade. Quando Satanás seduziu Eva, ele foi trabalhando na mente de Eva com a dúvida. E se algo que Satanás é especialista é colocar dúvida na nossa mente, no nosso coração, em relação aos planos de Deus para a nossa vida, em relação à verdade. Satanás, ele sempre tenta nos enganar, tentando colocar em dúvida se aquilo que o Senhor fala para nós na sua palavra é realmente verdade. E Satanás, ele é enganador. Satanás, ele é tão astuto, meus irmãos, que quando aconteceu esse momento da sedução, do engano, Satanás, ele não pegou do fruto e colocou na mão de Eva. Satanás, ele foi trabalhando na mente de Eva para que ela mesma pudesse pegar o fruto e comer. E Satanás seduziu Eva por algo que hoje muitas e muitas pessoas ainda se deixam seduzir. Pelo poder, por querer ser mais, por querer ter mais. E isso tem destruído a vida de muitas pessoas. Então nós devemos ficar vigilantes e lembrar sempre: a nossa vida, ela é marcada
não por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós somos. Pense muito nisso. Reflita muito sobre essa palavra. E depois que Eva come do fruto, ela oferece para Adão, que também come. E quando Adão come o fruto, o Senhor então vai chamá-lo. E Adão, pela primeira vez, quando ele ouve os passos do Senhor, ele se esconde, porque ele viu que ele estava nu. Mas essa nudez de Adão, essa nudez de Eva, não era somente uma nudez de não estar com uma roupa, mas era o pecado, era a vergonha de ter desobedecido a Deus, era a vergonha de não ter dado crédito à verdade e de terem se deixado enganar pela mentira. Adão, ele ouvia os passos do Senhor, ele conversava com o Senhor porque havia uma pureza no seu coração, havia uma santidade. E quando pela primeira vez eles pecaram e desobedeceram a Deus, eles então vão se esconder do Senhor. Meus irmãos, é isso que Satanás continua fazendo na vida de muitas pessoas, e nós devemos vigiar para que ele não faça na nossa vida. Satanás, ele vai instigando o homem para o pecado. E quando o homem peca, quando nós erramos, a primeira coisa que vem na nossa mente, no nosso coração, é esconder de Deus, é ficar com vergonha de Deus. O pecado, ele faz isso. O pecado, ele nos distancia. O pecado, ele nos faz esconder da verdade. Ele nos faz afastar de Deus. Quando nós pecamos, nós sentimos isso, nós sentimos que nós estamos nus, que nós estamos desprotegidos, que nós estamos sem a graça de Deus na nossa vida. Adão então se esconde, e o Senhor vai perguntar: mas quem disse que você estava nu? Você me desobedeceu? Você comeu do fruto que eu proibi? E aí vai acontecer algo que também acontece muito. De quem foi a culpa? Nós temos muita dificuldade de assumir os nossos erros, de assumir a nossa culpa. E ali, Adão jogou a culpa para Eva, e Eva jogou a culpa para a serpente. Adão e Eva não admitiram o fracasso, não admitiram o pecado, não admitiram que eles preferiram dar ouvidos à serpente do que acreditar naquilo que Deus havia falado com eles. Porque eles tinham tudo, eles podiam desfrutar de tudo no jardim, mas só havia aquela árvore que eles não podiam comer aquele fruto. E foi justamente naquilo que Deus falou para não fazer, é que Satanás, com a sua astúcia, conseguiu convencer Eva a fazer. Porque Satanás disse para Eva: é verdade que Deus te proibiu de comer de todos os frutos? Ele sabia que não era verdade. Mas ele começou a usar essa estratégia. E Eva disse: não, nós podemos comer de todos os frutos, somente daquele que nós não podemos, porque o Senhor disse que se nós comermos, nós vamos morrer. E Satanás então, através da serpente, vai dizer: não, ele mentiu para vocês. Se você comer aquele fruto, você vai ficar igual a ele. E Satanás então consegue seduzir e enganar Eva. Adão não admite o seu erro, Eva também não admite, e um vai jogando a culpa para o outro. Meus irmãos, quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós desobedecemos a Deus, nós precisamos tomar a consciência do nosso erro.
Porque quando eu assumo o meu erro, o meu pecado, eu vou ser tocado pelo Espírito de Deus para ir ao encontro do Senhor e para pedir perdão. Mas quando eu não admito e começo a jogar a culpa em outras coisas e outras pessoas, eu não vou ir ao encontro do Senhor e pedir a Ele perdão. Adão foi jogando a culpa para Eva, Eva jogou a culpa para a serpente. E aí então, o Senhor vai chegar para a serpente e vai amaldiçoá-la. Satanás, que já havia perdido o direito à vida eterna, o direito aos céus, ele vai receber mais uma condenação. E aqui vai estar prefigurado o que aconteceria lá no Apocalipse, quando o inimigo seria derrotado, quando a mulher pisaria na cabeça da serpente. Meu irmão e minha irmã, essa palavra de hoje é para nos alertar, é para abrir os nossos olhos contra os enganos desse mundo. A palavra de Deus, todos os dias, ela é posta à prova. Muitos hoje já não acreditam, já não confiam mais que a palavra de Deus é a verdade. Muitos hoje dizem que é uma palavra antiga, como se a palavra de Deus precisasse ser atualizada para os dias de hoje. Mas não. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a sua palavra não vai mudar jamais. Se alguém precisa mudar, somos nós. E eu digo isso sempre porque nós cristãos precisamos assumir o nosso posto, o nosso chamado, a nossa identidade. Nós não temos que nos adaptar ao mundo para que o mundo possa se aproximar de nós. É o mundo que tem que se adaptar à verdade, à palavra de Deus. Nós não temos que nos parecer com o mundo e com o pecado para nós conquistarmos as pessoas, não. É as pessoas que ainda não conhecem a Deus que precisam olhar para nós e quererem mudar de vida. A igreja não tem que se adaptar ao mundo, porque isso é engano de Satanás. A igreja foi chamada para pregar a verdade. Igreja é lugar de transformação de vida, de restauração de pessoas. E disso nós não podemos abrir mão, porque a palavra diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Satanás enganou os nossos primeiros pais e ele continua enganando e tentando afastar as pessoas de Deus. E a nossa missão de cristãos é levar esse amor onde nós estivermos. Levar a verdade aos corações, custe o que custar. Porque só a verdade liberta. Enquanto Satanás está seduzindo e enganando, nós temos a missão de falar a verdade, de pregar a verdade, de testemunhar a verdade. É por isso, meus irmãos, que a Bíblia apresenta os dois caminhos assim. O caminho da perdição é um caminho largo, é um caminho fácil de entrar. E tudo que é fácil demais, nós podemos ter a certeza que tem algo ruim por trás daquilo. Tudo na nossa vida que é conquistado com muita facilidade, existe alguma coisa errada. E o caminho largo, ele é assim, parece aquele caminho muito fácil que todos podem entrar, que não existe renúncia e sacrifício.
Mas à medida que a pessoa vai andando por aquele caminho de Satanás, ele vai se fechando. Porque tudo que é pecado, tudo que é do mundo, no início é muito fácil. E isso, quando nós falamos, está confirmado no dia a dia. Por exemplo, quando uma pessoa, um jovem, uma pessoa vai usar uma droga pela primeira vez, geralmente aquela primeira droga é oferecida de graça para viciar a pessoa, até a pessoa ficar dependente. E quando a pessoa fica dependente, se ela não tem dinheiro, ela vai fazer loucuras para conseguir aquela droga. E aquela pessoa fica na mão do traficante, fica nas mãos do inimigo. E é assim que o inimigo faz, e isso nós devemos tomar um cuidado muito grande, porque ele seduz. E o caminho largo, depois que a pessoa entra, infelizmente muitos não conseguem sair, porque esse caminho vai se fechando. E o caminho do Senhor é o contrário. É um caminho de porta estreita, difícil de entrar, que exige renúncia, que exige que nós deixemos as bagagens do pecado para fora, para nós conseguirmos passar por essa porta estreita. Mas esse caminho da porta estreita, à medida que nós entramos nele, que é o caminho do Senhor, esse caminho vai se abrindo, Deus vai nos conduzindo, e nós vamos enxergando um horizonte, nós vamos enxergando o céu que nos espera. Aquilo que é difícil ser conquistado, é isso que nós devemos dar valor. A vida eterna é para aqueles que lutam até o fim, para aqueles que dão ouvidos à verdade e não se deixam enganar pela serpente, e não se deixam enganar pelo inimigo. Quando nós erramos, quando nós pecamos, nós temos que ter a humildade de reconhecer o nosso erro, de reconhecer o nosso pecado e humildemente voltar para o Senhor e pedir o seu perdão. Eu te convido então, vamos à nossa oração e nós vamos rezar juntos o Salmo responsorial, o Salmo 129. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, nesse domingo nós te louvamos, porque no Senhor está a nossa vida. Do Senhor vem toda a graça e a redenção. Das profundezas nós te clamamos e te pedimos hoje, escuta a nossa voz. Atende, Senhor, o clamor da nossa prece. Não leves em conta nossas faltas, mas olhe, Senhor, aquilo que sai do nosso coração, porque no Senhor está o perdão e a misericórdia. Hoje, mais uma vez, nós colocamos no Senhor a nossa esperança e confiamos na sua palavra. Sim, Senhor, a nossa alma espera em Ti, porque o Senhor é o nosso guarda, é o nosso protetor, é o nosso libertador. Em Ti nós esperamos, em Ti nós confiamos, com a certeza que nunca seremos desamparados. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.